Boa noite a todos. Hoje vamos iniciar o nosso terceiro bloco da disciplina de economia, que é de 80 horas, e nós trabalharemos hoje na nossa 10ª aula, faltam 5 aulas ainda, e hoje nós vamos iniciar a nossa 10ª aula e falaremos sobre estruturas e interesses de mercado. Na última aula que nós tivemos, nós falamos da macroeconomia, e vocês depois apresentaram aquele seminário onde nós tivemos algumas notas baixas, e depois, na próxima aula em sala, eu falarei como será a organização da avaliação desse último bloco, um evento que nós vamos realizar, e um trabalho que vocês terão para somar com a nota do seminário, que não foi tão boa para alguns. Então, essas informações serão dadas pessoalmente na nossa próxima aula. E hoje nós falaremos sobre estruturas e interesses de mercado. Infelizmente, eu não pude estar presente, mas por aqui o conteúdo é tranquilo, vai dar perfeitamente para vocês compreenderem. Quando nós falamos em estruturas de mercado, nós devemos levar em conta o número de agentes econômicos. Quando nós falamos em agentes econômicos, que foi uma das nossas primeiras aulas, nós falamos de família, nós falamos de governo, nós falamos de empresas. Esses são os agentes econômicos, quem produz e quem compra na economia. Então, quando nós falamos em estruturas de mercado, nós devemos levar em conta o número desses agentes econômicos, os fatores como comportamento, como que esses agentes econômicos, o governo, a família, como que eles reagem, a questão também dos recursos disponíveis, dos produtos, como é controlado os preços, a questão da concorrência, o ingresso de novas empresas ou concorrentes. Então, todos esses critérios associados, eles vão definir o que nós chamamos de mercado. Logo, podemos perceber de imediato que existem diferentes tipos de mercado. E nós temos como também a concorrência perfeita. O que seria essa concorrência perfeita? Os fatores que interessam o mercado, nós vamos pontuar, um dos primeiros tópicos é sobre a concorrência perfeita. Este modelo existe se e somente se apresentar as características a seguir. Então, é complicado nós termos uma concorrência perfeita. Ela só vai existir se os critérios abaixo, eles forem seguidos, como o mesmo número de compradores e vendedores, o bem ou serviço homogêneo, nenhuma empresa pode diferenciar o seu produto, os agentes atuam independentemente e a mobilidade é livre, não existem barreiras de entrada ou saídas para qualquer agente, proibido praticar preços acima do mercado e abaixo do mercado, tem que existir uma total transparência, as informações são repassadas a todos, sem exceção. Então, para vocês verem que não é um desses critérios que tem que ser seguidos, mas todos eles. Então, quando eu tenho uma concorrência perfeita, eu tenho o mesmo número de compradores e vendedores, só aí já é algo bem difícil de acontecer. O serviço ele tem que ser homogêneo, todas as empresas que vendem o mesmo produto têm que ter a mesma qualidade. Os agentes atuam independentemente, a mobilidade é livre, não existem barreiras, não pode praticar preços acima do mercado ou abaixo do mercado. Então, se a minha loja, se a minha empresa fabrica um tipo de refrigerante, um Guaraná, por exemplo, e a empresa do Edivá também produz o Guaraná, os produtos eles devem ter a mesma qualidade e eles devem ter o mesmo preço. Assim, existirá uma concorrência perfeita. Também, outro fator a ser destacado é a questão do monopólio. Aqui aparece uma situação extrema. Atualmente encontramos essa estrutura em estatais, como energia elétrica, em empresas de saneamento básico, saneamento de água, por exemplo. Então, na questão dos monopólios, tem algumas características que vão diferenciar o monopólio do oligopólio. Então, vamos entender o que é monopólio. Existe apenas um vendedor, o produto não possui substituto, não existe opção para o comprador, é impossível alguém entrar neste mercado,
A empresa monopolista detém o poder do seu segmento, não possui preço para seu produto. A empresa aumenta ou diminui conforme suas necessidades e sigilo em informações. Então, como a questão desse monopólio já foi muito comentado em aulas, nas nossas aulas, nós podemos citar como exemplo de monopólio no Brasil, uma empresa que é regulamentada. Existem empresas que fazem monopólio, mas que não são regulamentadas. Uma que é regulamentada no Brasil é a Petrobras. Ela atua em toda a cadeia de óleo e gás, sendo detentora de postos de petróleo, refinarias e também distribuidoras. Então, ela que coloca o seu preço, ela aumenta, ela diminui. E assim nós temos um exemplo de monopólio no Brasil. Nós também podemos citar como multinacionais que são monopólios a Coca-Cola, a Apple, o McDonald's. Eles têm os produtos deles, são exclusivos deles, eles colocam o preço que eles querem. E aí tem, mas a Coca-Cola tem várias empresas que fabricam esse mesmo refrigerante. Sim, o sabor é o mesmo, porém a essência, a forma como a empresa lida, é um exemplo de uma multinacional que é monopólio. O exemplo de oligopólios, o que é um oligopólio? Essa estrutura possui muitas formas, as mudanças variam de setor para setor. Possui um número pequeno ou grande de concorrentes, mas existem 2 ou 3 empresas líderes que detêm uma maior fatia do mercado. Possui diferenciação entre seus produtos ou serviços, tem uma concorrência muito forte, difícil ingresso de novos concorrentes. Devido ao baixo número de concorrentes, o controle dos preços é geralmente fácil. Cuidado com os cartéis, a observação aqui que é crime. A informação é totalmente aberta com seus produtos, por exemplo, ou estratégias de novos pontos de venda. Nos oligopólios, nós podemos citar como exemplo o mercado de telecomunicações, as telefonias móveis, que elas têm essa concorrência muito forte, como a TIM, a Vivo, a Oi, só que umas vão se diferenciando da outras, porque cada uma já tem a liberdade de colocar o seu preço e de oferecer produtos com qualidades diferentes. Então, não precisa ser tudo com o mesmo padrão, eles têm essa liberdade de diferenciar. Então, nós podemos citar como exemplos mercado de telecomunicações, telefonias móveis. Voltando aqui à questão do monopólio, que eu citei a Coca-Cola, a Apple e o McDonald's, vamos usar como exemplo da Apple, uma multinacional que tem essa estrutura de monopólio, inclusive ela foi até, como que eu posso dizer, denunciada por ser um monopólio, um grande monopólio, e ela alega que não, vem atestando que não se enquadra nesse perfil. Porém, o que nós sabemos e que nós vemos é que sim, que ela faz a regulamentação do seu preço, que ela tem um grande poder com relação aos seus produtos. O produto não possui substituto, existem as réplicas, existem as imitações, existem as outras empresas que tentam fazer o produto bem semelhante, o designer, mas ela não existe opção para o comprador. Se ele quer um iPhone, ele vai pagar aquele preço por esse iPhone. Se ele quer um produto da Apple, ele vai pagar aquele preço. Então, não existe opção para o comprador. É impossível alguém entrar neste mercado. A empresa, ela detém o poder no seu segmento, tanto é que na revista Forbes, das maiores arrecadações mundiais de 2020, ela está entre as empresas que mais arrecadaram no ano de 2020, em meio a toda a crise, mas ela continua com suas vendas em crescimento. Também podemos falar da concorrência monopolística. Esse conceito veio de Harvard, que é uma das instituições educacionais mais bem conceituadas do mundo, bem como a mais antiga instituição de ensino superior dos Estados Unidos, inclusive Barack Obama já estudou lá, entre outros. Esse conceito veio de Harvard, elevado o número de concorrentes, a concorrência monopolística. Cada produto possui uma característica própria, em consequência, cria-se um mercado exclusivo para eles, produtos com forte marketing. Existe uma substituição não perfeita, mas possível, preço definido pelo comprador de acordo com a
com a sua necessidade, fácil ingresso de concorrentes e informações geralmente amplas. Todas as estruturas de mercado estão preocupadas em responder algumas perguntas, como o que produzir, para quem produzir. Então, vamos verificar quais são, de fato, os interesses das empresas, evidentemente, tudo isto buscando uma maximização do lucro no final do período. Então, toda empresa ela vai ter que se preocupar com alguns fatores. Entre eles, o principal é o que produzir e para quem produzir. Em meio a esses dois questionamentos, vem o como produzir, que é onde a empresa vai analisar os custos, os gastos com o pessoal, com o maquinário, e ver como vai ser a questão do produto, do preço do produto. O interesse do mercado. Todos nós sabemos que uma empresa ela deve produzir o que as pessoas têm interesse em comprar. Produtos fabricados por essas empresas. Como já definimos, as necessidades são ilimitadas e a produção é limitada. Então, toda empresa tem que saber o que vai produzir e produzir de acordo com o interesse do comprador. Então, a empresa deve responder os seguintes questionamentos: o que produzir, quantas unidades produzir, como produzir e para quem produzir. O consumidor, ele já deve se questionar quanto custa, existe algum concorrente para este produto, é realmente necessário comprar tal produto? Então, quando falamos de mercado, estamos falando da relação entre procura por algum produto e a oferta de algum produto. Então, se nós, consumidores, nós nos questionássemos sobre esses três tópicos, nós até evitaríamos muitas dívidas e compras desnecessárias. Nós teríamos até uma visão mais econômica em relação a poupar, em relação até poupar e depois investir, a guardar dinheiro, a não se endividar, e assim nós poderíamos ter até uma qualidade de vida melhor, se nós nos questionássemos antes de adquirir determinado produto. Existe algum concorrente para esse produto? É realmente necessário comprar esse produto? Principalmente esse terceiro tópico aqui, é realmente necessário comprar esse produto? Eu preciso desse produto? Se for em questão de mulher, a mulher gasta muito com roupa, com calçado, com bolsa. Consumismo feminino, ele já é bem acentuado. Então, se nós nos questionarmos muito, eu preciso dessa roupa, eu preciso desse vestido, eu vou usar esse vestido onde? Eu vou comprar essa blusa, eu vou combinar essa blusa com o que eu já tenho no meu guarda-roupa. Então, nós poderíamos evitar muitas compras desnecessárias. Se nós tivéssemos essa questão da educação financeira no Brasil, nós não teríamos tantos problemas como nós temos hoje, como nós vemos enfrentando. Para vocês terem ideia, 65% dos brasileiros, esses são dados de 2020, 65% dos brasileiros estão endividados. Estar endividado não significa dizer que está inadimplente, são coisas diferentes. 65% dos brasileiros possuem dívidas. Achei até pouco, pensei que era mais. Agora, os inadimplentes, que é aqueles que compram e têm a sua compra em atraso, deixou de pagar, representa 25,2% da população. Comprou e não pagou, está devendo. Está devendo, está devendo fora do prazo. Já está em atraso, sua dívida. Então, em relação à inadimplência não, ao endividamento, como que os brasileiros estão se endividando? Eles estão fazendo contas, nós temos o top 3 desse endividamento, que o primeiro é cartão de crédito, 65% dos brasileiros que estão endividados, o primeiro produto que eles estão endividados é com cartão de crédito. Em segundo lugar estão os carnês, o tipo de endividamento. E em terceiro lugar está o financiamento de carro. Então, são os dados de 2020 sobre endividamento, 65% dos brasileiros estão endividados, e o top 3 são esses, e 25,2% dos brasileiros estão inadimplentes, compraram e estão devendo fora do prazo. Explicando, a procura se dá pelo fato das pessoas estarem dispostas a gastar para garantir alguma mercadoria. Leva-se em conta o salário, a utilidade, a necessidade e os preços.
Quando observamos a oferta de um produto, estamos falando de níveis ou quantidade de produtos que as empresas ou prestadores de serviço estão dispostos a oferecer no mercado, considerando fatores de produção, clima, custos operacionais, regiões, se possui clientela para o seu produto e os preços praticados. Então, em relação à oferta, o que a minha empresa vai produzir, como que ela vai oferecer esse produto no mercado. Então, ela vai ter que considerar vários fatores de produção. Depois de analisar esses fatores, tem que saber por qual valor esse produto vai para o mercado. Então, esses fatores de produção em relação a clima, custos operacionais, a clientela, e para depois montar e entender por qual preço. Então, essa queda de braço cria uma força chamada lei da oferta e da procura. Em muitos mercados, como a Bolsa de Valores, os preços e as quantidades comercializadas são determinadas pela oferta e procura de mercados, de mercadorias. Adam Smith chama isso da mão invisível do mercado, e, de fato, é esta mão que edita as regras de preço e quantidades, procuras e ofertas. Nós já falamos também muito sobre essa mão invisível. Que é quem determina a relação do preço dos produtos. Essa mão invisível que Adam Smith propôs é o conceito que foi introduzido por ele, invocando a interferência natural que o mercado exerceria na economia. Segundo ele, se a economia for livre, sem intervenção do governo, ela irá regular de forma automática, como se houvesse uma mão por trás de tudo, fazendo com que os preços dos produtos fossem ditados pelo próprio mercado. Tem um produto, esse produto tem uma certa demanda, e aí a oferta dele, a oferta é o produto que está no mercado, demanda é quem procura. Então, quem vai determinar isso é a demanda. Se eu tenho uma demanda grande para pouco produto, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o preço. Se eu tenho uma demanda pequena para muito produto, então esse produto vai ter que diminuir o preço, porque eu tenho muito produto e uma demanda pequena. Então, isso é a mão invisível que Adam Smith fala, que o preço dos produtos no mercado é determinado por a lei da procura e da oferta. E essa lei da procura? Já vimos bastante sobre isso, nós temos até a curva de procura, que também é a importância das suas decisões como consumidor para o mercado. E os fatores que interferem essa procura, que aqui vai entrar a questão da decisão de compra. Segundo Rossetti, que escreveu um livro sobre economia, até os 10 princípios da economia, ele diz que a procura de um determinado produto é determinada pelas várias quantidades que os consumidores estão dispostos e aptos a adquirir, em função de vários níveis possíveis de preço em um dado período de tempo. Para explicar essa regra, vamos partir da seguinte ilustração. Pense em uma TV, não importa a marca, mas que só exista uma única peça em uma única loja na cidade que você mora. Não existe previsão de chegada de novas unidades desta TV. Nesta cidade, várias pessoas estão dispostas a comprar essa TV, só tem uma em uma loja. Por quanto a loja irá vender? Pelo preço que quiser, porque tem muita procura. Agora a situação inversa. Existe mais TVs em estoque que o número de pessoas interessadas. Tem 10 pessoas interessadas e tem 50 TVs. A loja determinará o preço como quiser novamente? Não, pois existem muitas unidades à disposição dos consumidores. Eu teria 50 TVs para apenas 10 consumidores.
Então, uma regra da procura é que quanto maior for o preço praticado, menor será a quantidade vendida ou comercializada. Existem algumas razões dos consumidores para explicar o consumo, por exemplo, os preços são barreiras, efeito substituição e a utilidade marginal. O que é que os preços são barreiras? Os preços são barreiras, constituem uma espécie de barreira para o consumidor. Quanto maior o preço, menor será a quantidade de pessoas dispostas a pagar por esse produto. Então, por exemplo, vamos citar um exemplo: quanto maior o preço da carne, menor vai ser a quantidade de pessoas interessadas a consumir esse produto. O efeito substituição, então, quando o preço de um determinado produto aumenta, o ideal é que o consumidor, então, substitua. O preço da carne aumentou, então agora eu vou consumir peixe, vou consumir frango. E a questão da utilidade marginal, que é a última razão, é que quanto maior for o número de produtos no mercado, sua utilidade tende a ser menor e vice-versa. Essa utilidade marginal, ela tem até uma teoria, que é conhecida como a teoria da utilidade marginal. Ela define que há uma relação econômica entre o valor de um determinado bem ou serviço, ele vai diminuir à medida que o consumidor é feito em larga escala. Isso significa dizer que, de acordo com essa teoria, um produto passa a custar menos a partir do momento em que ele se torna muito abundante, fazendo com que a utilidade marginal diminua. Nesse sentido, quanto maior for a disponibilidade, menor será o valor dado a esse produto, bem ou serviço. Um exemplo clássico disso, utilizado por inúmeros economistas, é ajudar a entender melhor o comportamento do ser humano com relação ao valor atribuído às coisas. Vamos citar o exemplo do tomate. Tem época do ano que tem muito tomate, o preço do tomate do quilo fica R$2. Em um momento de escassez, de seca, o produto tomate ele já não é tão produzido, então nós temos menos tomate, o que, é que vai acontecer? O preço já vai para R$5, R$6, R$10 o quilo. Então, isso são fatores que explicam, então, a procura do consumidor. Nós temos também a elasticidade do preço-procura. Essa elasticidade é um conceito muito importante na economia, pois trata da medição dos níveis de interesse por parte do consumidor em aceitar ou não o aumento dos preços. Por exemplo, se uma empresa aumenta seus preços, a quantidade vendida tenderá a cair. Se a empresa aumenta os seus preços, é claro que o produto, a venda do produto provavelmente vai cair. Porém, cairá quanto? Uma regra da procura é quanto maior for o preço praticado, menor será a quantidade vendida ou comercializada. Nós temos aqui um gráfico, uma reta, onde nós temos o produto, o preço do produto e a quantidade. Então, aqui nós temos 2 produtos disponíveis no mercado, o preço já vai estar praticamente R$7. Nós temos aqui 26 produtos, quanto mais produtos, menor vai ser o valor desse produto. Essa tabela possui os valores correspondentes ao gráfico. Então, se eu tenho 18 mil unidades procuradas, cada unidade vai custar R$2. Se eu tenho 12 mil quantidades procuradas, diminuiu a quantidade procurada, então eu tenho R$3,50, um valor maior, e eu vou diminuir, então, a quantidade procurada. Se o preço unitário custa R$6, então a quantidade procurada já vai diminuir. Então, o quadro, ele mostra que para um nível de preço de R$2,50, a empresa irá comercializar 16 mil, ao passo que se o preço subir para R$3, a quantidade vendida vai cair. Então, esta é a elasticidade do preço e procura. Vou citar aqui a Ana Paula, que ela diz que é empreendedora, ela trabalha com cílios, coloca cílios, vamos citar como exemplo. Então, a Ana Paula, não sei o valor que ela cobra, digamos que a Ana Paula cobre R$60 para colocar cílios. E aí ela vai começar a ter uma procura, porque na cidade tem pessoas que fazem por um preço bem maior. Começa a ter uma procura muito grande, muito cliente. E aí a Ana Paula decidiu, então, a procura está muito boa, vou aumentar esse preço. Então, foi para R$80
a questão do CIR, vai colocar 6 por R$ 80. Então, se ela aumentou o produto, provavelmente ela vai ter uma procura menor. Provavelmente. Nem sempre isso é um fator determinante. Como a questão dos celulares da Apple, quanto mais dos iPhones, quanto mais cobra-se um preço maior, a procura continua. A procura continua. Um produto que quem já tem não quer se desfazer, quer continuar sendo consumidor dos produtos da Apple. Então, essa não é uma regra geral. Provavelmente, quando se aumenta o preço, a procura diminui, mas não é uma regra geral. Essa elasticidade, ela tem até um cálculo, para um cálculozinho de fração, para calcular essa elasticidade, onde vai ter a variação da quantidade do produto pela variação da quantidade, pela variação do preço. Então, coloca-se esse delta Q, a variação da quantidade do produto, dividido pela quantidade inicial, depois vai ser dividido pela variação do preço, dividido pelo preço inicial. Só que nós não vamos nos ater a esse cálculo é mais para a empresa, que vai calcular a questão do faturamento, a questão do preço, então nós não vamos nos deter a esses cálculos. Outros fatores importantes para a elasticidade do preço da procura, a essencialidade do produto, que indica o grau de necessidade de um determinado bem. Os vícios de consumo ou os hábitos também interferem na elasticidade, independente da variação do preço. Como eu falei, diminuir a quantidade de produto, aumentando o seu preço, isso não é um fator determinante. Não é que eu tenho mais produtos e o seu preço vai diminuir. Se eu aumento o preço do meu produto, a procura vai diminuir. Isso não é um fator determinante. Tem empresas, tem setores que eles aumentam o seu preço e a procura continua, porque é um produto muito bom, porque é viciante o consumo daquele produto, como quem tem iPhone é viciante. Você compra um iPhone, você não quer mais voltar a um outro aparelho, porque tem suas desvantagens. Então, essa questão de aumentar o preço e diminuir a procura não é um fator determinante. Nós temos aqui os vícios de consumo, ou os hábitos, também interferem nessa elasticidade, independente da variação do preço. A substitutibilidade influencia, porque quanto maior o número de concorrentes, maior será a sensibilidade dos preços. Então, a periodicidade de aquisição de produtos, grandes períodos de intervalos de tempo entre essas aquisições, pode interferir no conhecimento dos preços, logo não afeta a quantidade vendida. Quando se faz um orçamento, pode-se perceber quando um produto é importante ou não. Essa questão da substitutibilidade, a qualidade que é substituível, eu tenho 2 produtos que eu tenho interesse, se eu não posso pagar esse mais caro, então eu vou comprar o mais barato. Eu quero comprar um celular, se eu não posso pagar um iPhone, então eu vou comprar um Samsung, dependendo do modelo, comprar um LG. Então, existe essa questão da substitutibilidade e a periodicidade. Eu compro um produto, esse produto ele vai durar quanto tempo? Uma semana, um mês, um ano, 2 anos? Tudo isso que nós formos analisar em questão de orçamento pessoal, nós podemos perceber, então, quanto um produto é importante ou não, quanto eu posso comprar aquele produto. Esse produto, ele tem um custo, realmente, um custo-benefício, porque às vezes nós compramos produtos caríssimos em que ele não nos traz tanto benefício, uma durabilidade. Então, se nós, que não somos empresas, analisarmos muita coisa desse tipo, nós evitaríamos muito endividamento desnecessário. Quando falamos destas observações que influenciam o preço ou a quantidade, podemos citar de cozinha, por exemplo. Anelástica, porque os preços podem variar, né? Anelástica é anônimo de elástico, que também tem uma flexibilidade ou elasticidade. Mas as pessoas continuam comprando sal, enquanto os financiamentos de carro podem sofrer muita variação com o aumento ou a queda de juros para este fim. Portanto, são muito sensíveis, logo são elásticos. Então, as quantidades podem sofrer alterações em função do preço praticado pelo mercado.
Portanto, existem alguns fatores que podem mexer com esta quantidade. Vejamos estas possibilidades. Nós temos também outro fator que é a renda. O fator renda, ele pode interferir nas quantidades comercializadas. A renda, o próprio nível de renda e a estrutura de distribuição a diferentes classes sociais fazem com que os produtos tenham uma elasticidade muito variável. Existe também um estudo que mede o quanto a procura varia em função da variação da renda dos consumidores. Acredito que vocês já viram a mídia notificar que o comércio espera o 13º salário para aquecer as vendas no final do ano. O comércio já almeja o Dia das Mães para aquecer, então, o mercado. Então, esses fatores, eles também determinam a renda, ela também determina o preço do produto. Análise da renda dos consumidores. Atitudes e preferências, a aquisição de produtos se dá muito facilmente verificada a fatores de moda, como novelas, filmes, propagandas, motivos religiosos, crenças e valores, no sentido moral e ético, por exemplo. Uma novela com tema country, ou em poucos meses, as roupas, os alimentos, até o mesmo jeito de falar são absorvidos por algumas pessoas no seu dia a dia. Então, aí surge muito a ideia do marketing. Nós tivemos agora ontem o encerramento do Big Brother, que foi uma das maiores edições em interferência em relação à aquisição de produtos. E eles fazem parcerias com muitas marcas, com muitas lojas, uma delas é a Então, quando existiam as festas, os participantes já usavam looks da loja e já estaria disponível hoje a festa à noite, e os participantes com maior influência, como que eu posso dizer, com maior influência que agradam ao público, eles eram influenciadores a que aquele público comprasse aqueles produtos. Então, em poucos minutos, em poucas horas, uma roupa que foi usada, por exemplo, por a Juliette, já tinha esgotado. Então, isso era incrível o poder do marketing, o poder dos influenciadores. E muitas pessoas nem percebiam que aquele estilo de roupa era interessante, era legal, que gostariam de usar, por ver alguém que eles consideram como uma pessoa engajada, uma pessoa popular, uma pessoa agradável, por ver usando, começa a querer usar também, começa a desejar aquele produto. E aí esse estímulo de desejo que o marketing, que a mídia nos faz ter, ele vem gerando muitos lucros às empresas que têm esse insight aí para a questão do marketing. Temos também atitudes e preferências. A aquisição dos produtos se dá muito facilmente verificada. Isso aqui eu já falei. Não, atitudes e preferências. A repetir. Podemos citar também preços de bens substitutos. Um concorrente pode vender mais se uma empresa rival subir seus preços, e o contrário também existe. Por exemplo, se o pneu Pirelli subir de preço, as pessoas passam a Nós também temos os bens complementares. Seu filho pede a você um videogame novo, você acha muito caro, os jogos que terão que ser adquiridos mais tarde. Se estes jogos caírem de preços, você resolve comprar o aparelho para o seu filho. Então, este é o exemplo de uma situação corriqueira relacionada ao consumo de bens. Satisfação e expectativa. Um determinado produto pode sofrer variações nas quantidades procuradas, quando este tiver uma expectativa muito boa e satisfizer o consumidor. E, por último, a quantidade de pessoas ou consumidores, este número varia em função do nicho de mercado que cada empresa pertence. Os nichos são determinados pela renda, região, costumes individuais. Temos hoje em dia um aumento na expectativa de vida dos brasileiros, logo, produtos para a terceira idade tendem a vender mais. Esses nichos do mercado são segmentos públicos. Só enfatizando a questão da satisfação e expectativa, que
que um determinado produto pode sofrer variações nas quantidades procuradas quando este tiver uma expectativa muito boa e ele satisfizer o consumidor. Surgiu um novo tipo de batata frita. Eu não conheço esse produto custa 500 gramas, custa R$ 8, levei, gostei, vou voltar e vou comprar mais. Vou indicar para o meu vizinho, para o meu amigo, e assim foi um produto que satisfez o consumidor, então esse produto ele vai aumentar o consumo. Outro fator é a renda, o fator renda pode interferir nas quantidades comercializadas, isso aqui também eu repeti. Por último, a quantidade de pessoas ou consumidores, este número varia em função do nicho do mercado. Também repeti, aí tem só aqui a imagem falando que como a expectativa de vida do brasileiro aumentou, então os produtos para essa terceira idade, eles tendem a vender mais. Resumindo a nossa aula, nós vimos que a procura é uma curva que mostra o interesse dos consumidores por produtos em diferentes níveis de preço. Não quer dizer que um produto caro ele não vai ter procura, ele vai ter procura, depende de vários fatores, entre eles é a satisfação do cliente. A elasticidade é um coeficiente que demonstra a reação da procura por produtos em função do aumento ou queda de preços, e os fatores que interferem na curva da procura, como preço, bens substitutos, necessidades, renda e satisfação.